Wally West, o Flash, corre contra o tempo para desarmar uma bomba que dois terroristas haviam colocado no aeroporto de Keystone. Os terroristas não revelaram por nada o local da bomba, poderia estar em qualquer lugar. O Flash procura por cada metro quadrado do aeroporto, inclusive nas malas dos passageiros. Após muito esforço, o Flash consegue encontrar a bomba, mas só restava 5 segundos, e não havia mais tempo para levá-las ao esquadrão antibombas. O tempo congela e o Flash precisa dar tudo de si para salvar as pessoas que estavam no aeroporto. O Flash corre 2 vezes mais rápido que a velocidade do som e chega a alcançar a Mach 3. A bomba começa a explodir nas mãos de Wally, que pega impulso em um dos aviões e joga a bomba o mais longe que podia. Wally conseguiu salvar todos e agora está completamente exausto. Ele relata que o lado ruim de ter super velocidade é de que ele queima suas calorias muito rápido. Então, Wally vai para um restaurante e pede todo o menu de lá. No restaurante, Wally reencontra seu avô, Ira West, um professor ganhador do prêmio Nobel. Ira convida Wally para almoçar em sua casa. Ele aceita e os dois vão para a casa de Ira. Já na casa de Ira, Wally observa um quadro que mostrava os 3 filhos de Ira: Charlotte, Rudolph, o pai de Wally, e Iris West. Iris era a favorita de Wally. Iris se casou com Barry Allen, o homem que Wally diz ser perfeito. Wally e Barry compartilham algumas coisas especiais. Ambos foram super-heróis. Barry era o Flash e Wally era seu parceiro. Os dois amavam Iris mais do que tudo. Iris morreu há 3 anos atrás. Wally começa a revirar algumas caixas velhas que tinham coisas particulares de Iris. E depois de ver alguns cadernos que contavam a vida de Iris com Barry, Wally encontra um caderno que estava escrito para Wally na capa. Wally o lê enquanto tem recordações do melhor verão de sua vida quando tinha 10 anos de idade e ficou com sua tia Iris em Central City. Wally havia passado sua vida inteira em Blue Valley com 2 pessoas que não sabiam nada sobre serem pais. Central City era a cidade natal do Flash, o cara mais legal do mundo para Wally. Iris e Wally sempre foram muito amigos, eles sempre mantinham contato. Iris sempre enviava recortes sobre o Flash para Wally, e sempre o tratou como um amigo, e não como uma criança. Eles eram 2 aliados que protegiam um ao outro do resto da família West. Quando chegou em Central City naquele verão, Iris falou que levaria Wally no Museu do Flash, o que o deixou muito animado. Mas antes daquilo, Iris falou que levaria Wally para almoçar e conhecer alguém muito especial. E antes que ela contasse quem era essa pessoa, o Flash apareceu lutando contra alguns ladrões de diamantes. Iris saiu de lá pois aquilo era uma notícia e precisava dar alguns telefonemas, e pediu para que Wally não saísse de lá. Wally ficou encantado em poder ver o Flash tão de perto. O Flash fez um ciclone de ar que pegou 2 ladrões, e aquele era o truque favorito de Wally. Mas o Flash havia se esquecido do terceiro ladrão, que havia conseguido pegar o Flash de surpresa e o imobilizar. Ele sacou uma arma e iria matar o Flash. Alguém precisava fazer alguma coisa, até que uma corrente de água atinge o ladrão. Os hidrantes de água ficavam com pressão total no verão, e Wally sabia disso. Ele então roubou e usou uma ferramenta de um homem que estava na sua frente, e então abriu o hidrante. A manobra de Wally deu certo e fez o Flash ter tempo para se reequilibrar e derrotar os bandidos. E quando Wally piscou, o Flash estava lá na sua frente. O Flash agradeceu a Wally e disse que ele havia salvado sua vida. Wally falou que faria qualquer coisa pelo Flash, pois o Flash era seu herói. O Flash respondeu que não, e que naquele dia, o Wally é quem era o herói do Flash. Quando Iris voltou, Wally contou tudo o que havia acontecido para ela, até que Barry Allen, o noivo de Iris, apareceu. Então, Iris apresentou um ao outro. Os 3 então foram para um restaurante para almoçar. Lá, Barry e Wally se conheceram melhor. Barry descobriu que Wally era o maior fã do Flash. Barry contou a Wally que era um cientista forense e os dois continuaram conversando. Wally achou aquele momento um saco e que Barry era entediante. Quando terminaram, Iris teve que ir para o trabalho. Barry havia pegado a tarde de folga para ficar com Wally. Os dois foram para o apartamento de Barry e Wally estava entediado pois achou que seria uma tarde sem graça com Barry. Até que Barry disse ter uma surpresa para Wally e pediu para que ele fosse ao seu laboratório. Barry disse que o Flash prometeu dar uma passada lá e que ele era seu amigo. Wally não acreditou, e quando abriu a porta do laboratório, Barry acionou um anel que estava no seu dedo, vestiu o traje de Flash e entrou no laboratório. Wally entrou no laboratório que estava escuro, e então o Flash ligou a luz. Wally ficou encantado, e então ele e o Flash ficaram conversando no laboratório de Barry. Wally perguntou ao Flash como que ele havia ganhado seus poderes. O Flash respondeu que foi atingido por um raio e banhado por produtos químicos em um laboratório parecido com aquele. Wally falou que queria que algo como aquilo também acontecesse com ele. O Flash respondeu dizendo que o que aconteceu com ele naquele dia era uma chance em 1 bilhão. E era como muitas pessoas diziam, um raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar. Até que um raio atravessou a janela do laboratório e atingiu Wally, que ao mesmo tempo foi banhado por elementos químicos. Wally ficou completamente congelado e surpreso com o que havia acabado de acontecer. O Flash foi até ele e perguntou se estava tudo bem. Wally respondeu que sim e que apenas sentia um formigamento. Wally perguntou o que tinha acabado de acontecer e chegou a achar que era uma pegadinha.
Wally pensou que o Flash havia armado tudo aquilo, pois o mesmo havia dito que algo assim nunca mais aconteceria. O Flash viu um microscópio que estava caindo em cima de Wally e pediu que o Wally o pegasse. Wally não conseguiu pegar. O Flash ficou sem entender como que o Wally foi atingido por um raio e não ganhou habilidades. E após conversarem mais um pouco, o Flash pegou o Wally e atravessou a cidade com ele em seus braços. Ele o levou até um campo aberto e disse que talvez os poderes de Wally não seriam algo que se arrastasse por ele, e sim algo que ele teria que alcançar. O Flash falou que o Wally deveria apenas ficar parado e se soltar, e então arremessou uma bola de beisebol para o Wally, que correu atrás dela. Wally a perseguiu até ver que a bola começou a ficar mais lenta, mas mesmo assim não estava caindo, até que ela parou completamente e ficou parada, ali na frente de Wally, que então a pegou. Wally olhou para trás e viu que havia percorrido uma grande distância. O Flash foi até Wally, que contou que a bola não estava se movendo. O Flash respondeu que a bola estava sim se movendo, mas que estava lenta comparada a Wally, e completou dizendo que por aquele instante, Wally foi a coisa mais rápida de todo o planeta Terra. Wally olhou para o rastro que ele deixou e viu que ele estava pegando fogo. O Flash explicou para ele que aquilo era calor de fricção, mas Wally não era afetado por aquilo porque os elementos químicos que banharam Wally o envolveram com uma área protegida, como se fosse uma tela de vento invisível. Wally naquele momento percebeu e sentiu que tinha super velocidade. Wally então começou a correr e naqueles momentos começou a se sentir livre, sem que ninguém pudesse controlar sua vida. Ele começou a combater o crime ao lado do Flash, e naqueles momentos percebeu também o quanto o Flash se preocupava com a vida das pessoas. Eles combateram alguns ladrões, e o Flash voltou com ele para o laboratório de Barry. O Flash falou que se sentiu muito orgulhoso e admirou a coragem de Wally. Ele também falou que Wally era uma criança muito responsável. O Flash pediu para que Wally prometesse a ele que usaria aqueles poderes apenas para ajudar as pessoas que necessitavam e que nunca usaria para ganhos pessoais. Wally fez a promessa e então o Flash perguntou se Wally sabia o porquê do Flash usar uma máscara. Wally respondeu que sim e lembrou que em uma entrevista o Flash havia dito que usava máscara para proteger sua família e as pessoas próximas. O Flash pediu para que Wally não contasse a ninguém sobre seus poderes, nem mesmo para sua tia Iris. Wally concordou com aquilo e perguntou como que poderia salvar as pessoas sem que elas pudessem ver o seu rosto. O Flash então projetou um anel e o deu para Wally. Ele mostrou como que o anel funcionava e explicou como o traje podia ser guardado no anel. Wally acionou o anel e vestiu o traje, que era idêntico ao do Flash. Wally ficou agradecido com aquele presente do Flash, que pediu para que ele tomasse conta do traje, pois o seu parceiro deveria manter uma boa aparência. Wally ficou surpreso e perguntou sobre o fato do Flash ter o chamado de parceiro. O Flash falou para Wally que alguém precisava o instruir, até que chegou a hora de Iris voltar. O Flash foi embora e falou para Wally praticar e escolher um nome para ele, e que no dia seguinte continuariam de onde pararam. Iris chegou e logo após Barry retornou. Os três então foram jantar. Semanas se passaram e o Flash seguia acolhendo Wally e lhe ensinando tudo o que sabia. Wally até cuidou de alguns casos sozinho e relatou que a pior coisa que fez foi ter deixado os jornais darem o seu nome, que era Kid Flash. Juntos, eles eram Flash e Kid Flash, a equipe mais rápida viva. Assim que Wally conseguiu seus poderes, o Flash cuidou dele como um pai guiando um filho. Juntos eles eram Flash e Kid Flash, os guardiões de Central City. Os dois faziam um time sensacional, e o Flash ensinou tudo que o Wally sabia. Wally foi um rápido aprendiz, mas ainda havia um truque que o Wally parecia não aprender. O Flash tentou ensinar o Wally a vibrar seu corpo, mas o Wally não conseguia aprender. O Flash explicou a ele que todos os objetos do mundo são feitos de partículas, e ao se concentrar, eles poderiam vibrar suas moléculas, e ao fazer isso podiam modificar a matéria sólida e atravessá-la. O Flash tentou mais uma vez, na qual ele seguraria e iniciaria as vibrações, e então Wally só precisaria mantê-la. Wally então finalmente conseguiu atravessar uma parede, mas tinha aberto um buraco nela. Wally ficou decepcionado e achou que nunca dominaria aquele truque. O Flash continuou encorajando Wally e exaltando a evolução que o Wally teve. O Flash falou que o truque da vibração era difícil, mas o segredo era manter o controle, e que se Wally mantivesse o foco, poderia fazer qualquer coisa. Enquanto corriam, o Flash conversou com Wally e perguntou quando ele voltaria para casa. Wally respondeu que naquele mesmo final de semana, pois as aulas voltariam na segunda. Os dois conversaram sobre Iris. O Flash contou a Wally que já tinha se encontrado com ela e que ela era fabulosa, e também era garota de Barry Allen, que segundo o Flash era um cara legal. Wally disse que Barry era legal, porém entediante, e não era como o Flash. Wally perguntou o que o Flash via em Barry para ser amigo dele, e o Flash respondeu que ele e Barry tinham muitas coisas em comum. O Flash pediu para Wally dar mais tempo a Barry, pois ele era cheio de surpresas. Os dois conversaram mais um pouco, até que Wally teve que ir encontrar sua tia Iris. O Flash falou que no dia seguinte eles se encontrariam para solucionar alguns crimes de imitação. Os crimes de imitação vinham acontecendo desde o primeiro dia de Wally em Central City.
Na primeira tarde, quando Wally salvou o Flash havia combatido duas gangues idênticas. A primeira permaneceu sob custódia, enquanto a segunda desaparecia em pleno ar. Logo após, houve relatos de banqueiros que haviam sido sequestrados temporariamente e em sua ausência foram substituídos por um gêmeo idêntico que invadia os sistemas do banco e fazia transações para contas secretas, e então desapareciam no ar. O Flash tinha certeza que seus vilões estavam por trás de tudo aquilo, mas não tinha certeza qual era o vilão. Wally foi para o trabalho de Iris e a encontrou lá para almoçar. Wally perguntava o porquê dele ter que voltar para Blue Valley. Iris falou que ele tinha que voltar para seus pais, e Wally disse que não gostava deles da mesma maneira que ele gostava de Iris. Iris disse que ele amava sim seus pais, porém não conseguia perceber. Iris pediu para Wally confiar nela, e que não havia lugar nenhum como sua casa em Blue Valley. Wally respondeu que havia sim, a prisão e o inferno. Os dois mudaram de assunto e conversaram até que Iris deu uma excelente pista para Wally sobre os crimes de imitação e sobre imagens espelhadas. Wally então entendeu que quem quer que estivesse por trás dos crimes, ele não estava criando duplicatas gêmeas, e sim criando imagens espelhadas. Wally chegou a uma conclusão de que imagens espelhadas só poderiam ser obra do Mestre dos Espelhos, um dos maiores rivais do Flash. Wally queria contar logo ao Flash, mas não podia alcançá-lo diretamente, e o Flash também não havia revelado a Wally qual era sua verdadeira identidade. Ele havia dito que em caso de emergência, Wally poderia contatá-lo através de Barry. Wally então ligou para Barry por um telefone público e convenceu Barry a contatar o Flash pedindo para ele encontrar Wally na frente da biblioteca de Central City. Se o palpite de Wally estivesse correto, eles precisariam agir depressa. Quando Wally chegou na biblioteca, viu mais um dos impostores do Mestre dos Espelhos. Wally poderia o prender em segundos, mas teve outra ideia. Ao contrário dos outros impostores, aquele estava carregando os bens roubados até seu carro e estava levando para o chefe. E se Wally o seguisse, conseguiria chegar até o chefe de tudo aquilo. Wally ficou perdido. O Flash poderia chegar a qualquer segundo e Wally poderia esperar por ele, porém perderia o carro. Wally então perseguiu o carro, até que em um piscar de olhos, o carro sumiu. Wally não ficou surpreso, pois sabia que estava lidando com o Mestre dos Espelhos, então descobriu o esconderijo do Mestre dos Espelhos, que refletia todo o espaço ao redor. Wally então entrou lá, mesmo sabendo que deveria esperar pelo Flash, mas ele acreditava que os dois se encontrariam em breve. O Flash chegou em frente da biblioteca e não encontrou Wally. Wally adentrou o esconderijo do Mestre dos Espelhos e então o viu. Wally estava assustado, pois o Mestre dos Espelhos não era um ladrão barato. Ele era muito perigoso e podia fazer coisas impossíveis com espelhos. Mas mesmo assim, Wally achou que ficaria seguro até que o Flash aparecesse. Ele estava errado. O Mestre dos Espelhos o prendeu em um tipo de dimensão espelho bizarra. O Mestre dos Espelhos disse que estava surpreso, pois esperava que o Flash fosse o primeiro a encontrar, porém foi o Kid Flash. Mas acreditava que o Flash não estava muito atrás, e que o Kid Flash atrairia o Flash para lá. Wally tentou de todas as maneiras sair daquela dimensão espelhada, mas a única coisa que podia fazer era assistir o Mestre dos Espelhos preparando uma armadilha mortal para o Flash. O Mestre dos Espelhos então preparou sua armadilha pelo chão do seu esconderijo. Ele contou a Wally que quando o Flash passasse por lá, seria energizado até a morte, e foi o que aconteceu. O Flash então chegou até o esconderijo do Mestre dos Espelhos e quando passou pelo chão foi energizado até morrer. Wally via aquilo de dentro da dimensão espelhada do Mestre dos Espelhos e ficou completamente devastado. Wally se sentiu culpado por ter atraído o Flash até lá. Wally havia matado o Flash e só podia fazer uma coisa naquele momento: se concentrar na vingança. Mesmo chorando e devastado, Wally vibrou e fugiu daquela dimensão espelhada. Ele estava completamente furioso, e então Wally espancou ferozmente o Mestre dos Espelhos. O Mestre dos Espelhos nunca conseguiu ver o que acertou ele naquele dia, e aquele foi o momento em que ele mais chegou perto de nunca mais acordar. Wally estava prestes a matá-lo, até que o Flash apareceu atrás de Wally e disse que o Mestre dos Espelhos havia entendido o recado. Wally ficou sem entender como que o Flash estava vivo. O Flash então explicou que aquele Flash que morreu foi feito com os espelhos, e que ele havia chegado logo depois de Wally e pôde ouvir tudo que o Mestre dos Espelhos havia planejado. Ele contou que precisava libertar Wally, mas que não conseguiria até que o Mestre dos Espelhos abaixasse sua guarda, e isso só aconteceria quando ele concluísse seu plano. Então por isso o Flash criou aquela sua versão espelhada. Mas o que ele não percebeu foi que Wally conseguiu se libertar sozinho, e então o Flash elogiou Wally. O Flash contou também que havia chegado até lá seguindo a trilha que o Wally deixou. Os dois correm juntos levando o Mestre dos Espelhos, até que o Flash notou que o Wally não aparentava estar muito bem. Wally falou que quando vibrou fez tudo certo daquela vez, porém se sentiu estranho e agitado por dentro. O Flash falou que ele deveria pegar leve, e o Wally falou que o verão já estava acabando e que não perderia mais nenhum momento como Kid Flash. O Flash falou para Wally que ninguém havia dito para ele desistir de ser um herói só porque estava voltando para casa, e que ele tinha uma longa carreira pela frente.
De repente, Wally parou de correr e caiu no chão se contorcendo de dor. O Flash o socorreu rapidamente, mas não sabia o que fazer, então o levou para poder fazer exames físicos. O Flash levou Wally para Ira West. Wally ficou com receio, pois aquele era seu avô, mas Ira era tão distraído que não perceberia que o Kid Flash era Wally, nem mesmo se ele tirasse sua máscara. Ira era um dos cientistas mais brilhantes que o Flash conhecia e o ajudou quando ele ganhou seus poderes. O Flash contou tudo para Ira sobre como Wally ganhou seus poderes. Ira tinha uma teoria de que os poderes reagiam de maneira diferente em Wally, pois a química do corpo de uma criança é diferente da de um adulto. E quanto mais Wally aprimorava suas habilidades, a velocidade alterava a fisiologia do corpo de Wally muito drasticamente. Wally se contorcia de dor e Ira falou que os músculos e os tecidos de Wally estavam rejeitando o poder, e até o mais singelo uso de velocidade causaria muita dor em Wally. Ira então disse que os dias de corrida de Wally estavam acabados, e até onde ele podia dizer, se Wally usasse seus poderes de novo, ele morreria. Wally estava se sentindo morto por dentro. Estava acabado. Tudo estava acabado. Com o fim do verão, Iris teve que levá-lo de volta para sua casa em Blue Valley. O noivo de Iris, Barry Allen, passou para se despedir de Wally. Wally passou tanto tempo com o Flash que não teve tempo de conhecer Barry muito bem. Mas mesmo assim, Barry dizia sentir muito pela ida de Wally. Iris estava levando Wally de volta de carro enquanto uma tempestade se formava. Os dois conversavam e Iris perguntou sobre o verão para Wally, que começou a chorar. Os dois conversaram sobre os pais de Wally, e Iris dizia ter certeza que os dois sentiam falta dele. Iris disse que sabia o quão difícil era fazer aquilo, e que se dependesse dela, os dois ficariam juntos todos os dias. Mas Wally precisava voltar para seus pais, que segundo Iris, os amavam. Wally dizia não acreditar em Iris, que respondeu que nunca mentiria para Wally, pois ele era seu melhor amigo. Os dois conversaram mais sobre a família e Wally perguntou por que não podia simplesmente apenas ficar com Iris. Iris respondeu que ele não poderia simplesmente correr dos seus problemas e que se corresse, eles só piorariam. Então os dois chegaram na casa de Wally. A mãe de Wally o abraçou e depois de trocarem alguns diálogos, Iris se despediu de Wally e pediu para ele se lembrar do que haviam conversado. Iris foi embora e com aquilo, a corrida de Wally havia acabado. Por um verão, ele havia sido especial, mas agora tinha apenas 10 anos mais uma vez. Wally tentou se acostumar em viver em um mundo lento e se ofereceu para ajudar sua mãe nas tarefas de casa, que para ele foi um grande erro. Cada momento de cada tarefa tediosa levava uma eternidade, e escutar sua mãe era um exercício de frustração. O pai de Wally chegou em casa, e no momento que Wally derrubou um prato que estava secando, seu pai o deu uma bronca e o mandou ter mais cuidado. Wally se sentiu mal com aquilo e saiu correndo para o seu quarto enquanto seu pai falava e se trancou lá. Wally estava se sentindo muito mal. Há uma semana atrás poderia passar por um avião como se ele estivesse parado, e agora não conseguia pegar nenhum prato caindo no chão. Wally estava zangado, e não só com seu pai, mas com o mundo inteiro, inclusive com Iris, que dizia ser sua melhor amiga, mas como ela poderia ser sua melhor amiga se ele não podia contar nada a ela? Não podia contar a ela que era mais rápido que uma bala, contar a ela o que escutava no outro lado da barreira do som, ou então mostrar a ela o quão frio e vazio era se sentir lento de novo. Não era justo. Wally ganhou o presente de sua vida só para perdê-lo. E não tinha como se esquecer dele, pois tudo à sua volta era um grande lembrete. Wally estava abalado e destruindo as suas coisas que tinha do Flash, e lembrou do que Iris havia dito de nunca fugir dos seus problemas. Wally achava que ela estava errada. O pai de Wally bateu na porta do quarto de Wally e disse que eles tinham que se abrigar no porão por conta da tempestade que vinha. Wally não estava lá. Ele havia pulado da janela de seu quarto e corrido para cima de uma árvore. Wally queria fugir, mas não tinha para onde ir. E enquanto chorava em meio à chuva e abalado pelas coisas que aconteceram, Wally viu que seu pai havia o achado e estava subindo na árvore, e o chamando para ir embora pois era perigoso ficar naquele lugar. Wally ficou surpreso por ele ter o encontrado e disse ao seu pai que não se importava se aquele lugar era perigoso. E seu pai respondeu que importava sim, e que não queria ver Wally se machucar e ter que levá-lo para o hospital. Wally perguntou o que aquilo significava. Perguntou se seu pai apenas não queria que ele o incomodasse, e perguntou ao seu pai o porquê dele ser tão ruim com ele. O pai de Wally dizia não ter tempo para os dois conversarem, e que Wally tinha que voltar com ele. E falou que se importava com Wally, mesmo Wally não acreditando. Wally falou que não iria sair de lá, e que não viveria mais com seu pai. Wally por fim disse a seu pai que não amava ele. E quando ia dizer isso mais uma vez, um trovão da tempestade atingiu a árvore, derrubando os dois no chão. Wally deu sorte pois havia folhas e galhos suficientes para amenizar sua queda. Mas seu pai não teve sorte. Ele caiu e ficou preso a um tronco de árvore. Wally tentou levantar o tronco, porém era muito pesado. Wally gritava para seu pai se levantar, mas ele não podia ouvi-lo. Nem Wally conseguia ouvir a si mesmo. Seus ouvidos foram preenchidos por um rugido assustador que parecia ser o fim do mundo.
Quando Wally virou para verificar de onde vinha esse rugido, ele parou de ter medo e começou a ficar aterrorizado. Um tornado ia em direção de Wally e seu pai, e Wally percebeu que sua tia estava certa, e que se ele fugisse de seus problemas, eles só piorariam. Se Wally e seu pai estivessem em casa, talvez estariam em segurança, mas ali em campo aberto, eles não tinham a menor chance. Wally nunca se sentiu tão indefeso na sua vida e queria apenas fugir dali mais uma vez. Mas não podia e não tinha para onde ir. Wally lembrou de ter visto Flash parando um tornado uma vez na televisão. Ele correu em volta do tornado em sentido anti-horário e correu tão rápido que o vento que ele havia produzido cancelou o tornado. Tudo que Wally podia fazer era tentar. Wally então aciona o seu anel e corre diante do perigo. Não era uma decisão terrivelmente nobre. Wally ia morrer de qualquer jeito, mas ao menos não morreria sozinho. Não morreria sozinho, pois o espírito de Flash estaria o vigiando. Era desanimador. Entre o vento e a dor, Wally não conseguia produzir nenhuma velocidade. Wally se sentia como uma marionete que não conseguia nem manter seus pés no chão. Wally era como um girino nadando contra uma maré em direção das mandíbulas de um tubarão. Wally se sentia culpado por ter fugido de seus problemas e deixar as coisas ficarem daquele jeito. Wally acreditava que Iris iria saber de tudo aquilo e teria vergonha dele. Então Wally se levantou e tentou de novo, forçando todo e cada passo ardente. Wally estava sentindo uma sensação que muitos corredores de longa distância chamam de acertar o muro. Quando eles alcançam o ponto em que todo o combustível de seu corpo acaba. Levados além da resistência humana, eles subitamente são golpeados por uma dor e muitos desmaiam. Porém os mais fortes continuavam pressionando. Continuavam movendo seus braços e suas pernas até atravessarem esse muro e recuperarem o fôlego. Enquanto rodeava aquele tornado com seu peito enchendo de cristais quebrados, Wally torceu para que seu avô estivesse errado. De que Wally precisava deixar de ser o Kid Flash. E sim que como um corredor de maratona, ele também tivesse atingido o muro, e que pudesse encontrar força para passar para o outro lado antes que fosse tarde demais. O tornado estava quase sobre Wally e seu pai. Em menos de um minuto, o tornado alcançaria o pai de Wally e o arremessaria longe. Wally foi correndo até ele sentindo o gosto de sangue ao morder seus lábios. Wally queria desmaiar e vomitar, ou apenas seguir em frente e deixar seu impulso o deixar em segurança. Mas não podia deixar seu pai lá. Wally lembra que havia prometido que sempre ajudaria uma pessoa em perigo, até mesmo seu pai. Afinal, ele era seu pai, e Wally sabia no fundo que o amava. E quando percebeu isso, Wally não só atravessou o muro, ele o demoliu. Ninguém em Blue Valley sabe exatamente o que aconteceu naquela tarde, mas todos se lembram até hoje. Eles se lembram de escutar implacáveis pancadas de trovoadas. Apenas Wally sabia o que eles realmente tinham ouvido naquela tarde, e não eram trovoadas, eram ruídos sônicos. Wally correu em volta daquele tornado, chegando a atingir a metade da velocidade da luz, e o viu rasgar feito roupa barata. E então cortou aquele tronco que estava em cima de seu pai como se fosse palha em um furacão. Wally tirou seu traje, e quando seu pai acordou, Wally o socorreu e disse que os dois deveriam sair de lá antes que outra tempestade se formasse. E seu pai disse para não se preocupar tanto, e que achava que os dois estavam seguros, pois segundo ele, um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. Wally então fecha o caderno após recordar de seus primeiros passos como um velocista. Seu avô chega e Wally pergunta como poderia ter acontecido de um raio atingir duas pessoas da mesma maneira. As chances eram incalculáveis. Ira conversa com Wally e fala que de fato o mesmo acidente ter dado os mesmos poderes para Barry e Wally pode ter sido a mais notável coincidência da história. Mas que por outro lado, se pergunta se Barry não pode ter causado isso, mesmo que de maneira inconsciente. Wally fica surpreso com essa teoria, mas diz que eles nunca saberão a verdade. E Ira responde que a parte mais importante eles já sabiam. Os dois conversam mais um pouco e tomam café juntos. Por fim, Wally diz que Ira o faz lembrar de Iris, e que a única coisa que pensa é que nunca pôde dizer adeus a ela. E Wally diz, ela morreu tão repentinamente sem sentido. O Barry também, mas consegui ficar em paz com isso. Quando cresci, eu tomei seu traje e seu nome para honrar sua memória. Eu queria ter uma maneira de honrar a dela. Barry talvez tenha me ensinado a ser o Kid Flash, mas Iris me ensinou a ser Wally West. Ira diz que Wally falava como se Iris realmente tivesse ido embora. Ele fala que Iris não foi embora e que ela ainda estava viva dentro de Wally. Os dois trocam mais alguns diálogos e por fim, Wally diz a seu avô que o ama. Ira diz o mesmo.